Olá, lindonas e virtuosas, graça e paz, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus, espero que com você também esteja tudo bem. Eu sou Kátia Bruno e esse é o nosso canal Provérbios 31, um canal feito para você, mulher inteligente. Se ainda não é inscrita nesse canal, vá logo se inscrevendo, ativa o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos, curta, compartilha com uma amiga, deixe o seu comentário, porque isso é muito importante para nós. Hoje nós estamos no segundo dia do nosso propósito de 21 dias de oração. E nós estamos na primeira semana, que é a semana que nós estamos orando pelas mães. Estamos orando e aprendendo como ser melhores. Ontem nós falamos da mãe super protetora e como nós devemos pedir a Deus para nos libertar e nos dar domínio próprio. Hoje, então, nós vamos falar da mãe orgulhosa. Eu sei que muitas vezes nós colocamos essa palavra como uma coisa boa. Quantas vezes nós falamos assim: ah, meu filho, eu tenho orgulho de você. Ah, fulano, eu tenho orgulho de você. Mas sabe o que eu aprendi? Que essa não é uma palavra correta que nós falamos. Porque não existe orgulho bom. Todo orgulho é ruim. O orgulho foi o que contaminou Satanás e fez com que ele fosse expulso do céu, porque ele se orgulhou daquilo que ele tinha, do poder que ele tinha e quis ser maior do que Deus. Então, orgulho não é uma coisa boa. Eu tenho aprendido e tenho trocado essa palavra. Ao invés de falar, eu tenho orgulho de você, meu filho, eu falo, eu tenho prazer em ser sua mãe, eu tenho satisfação, você me honra sendo assim como você é. Então, existem palavras que realmente elas conotam uma coisa boa e não é o orgulho. Então, fica aí essa dica para você. Bom, o orgulho, ele nos leva também a cometer muitos erros. Como eu falei ontem, ser mãe é um presente de Deus. Porém, muitas vezes nós nos achamos num poder tão acima que nós nos orgulhamos de ser quem somos. E eu digo isso por experiência própria. Eu já fui uma pessoa muito orgulhosa. Inclusive, eu tinha orgulho de ser quem eu era porque eu achava que eu era uma pessoa muito boa. Mas o Espírito Santo me alinhou. E hoje eu consigo entender que o orgulho, ele não é de forma nenhuma uma coisa boa. E muitas mães, elas são orgulhosas. Nós cometemos muitos erros. Volto a dizer, na maioria das vezes nós estamos querendo acertar. Cometemos erros querendo acertar. E esse orgulho muitas vezes nos leva a achar que estamos certas em tudo, que sempre temos razão. Mas isso não é verdade. Nós somos seres humanos. E o orgulho nos leva a sofrer. Porque às vezes nós sabemos que estamos erradas, nós sabemos que cometemos o erro, mas o nosso orgulho não nos deixa pedir perdão. Nosso orgulho não nos deixa reconhecer que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar. Quantas mães ficam sem conversar com os filhos? Quantas mães, por orgulho, elas impõem certas situações para os filhos só para satisfazer o seu ego, só para satisfazer o seu orgulho. Quantos filhos ficam revoltados com as mães porque sabem que ela está errada, mas ela não admite que está errada. E isso muitas vezes acontece quando nossos filhos estão adolescentes, ou na juventude, ou até na fase adulta. Quantas mães estão sem conversar com os filhos? Quantos filhos estão com amargura no coração porque a mãe não admite que ela errou? Mãe, se você errou, reconheça, peça perdão, isso não é sinal de fraqueza. Pedir perdão não é sinal de fraqueza, porque a Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra. Jesus foi para nós um exemplo de humildade. Lá no capítulo 10 de Marcos, Jesus ele fala para os seus discípulos que ele estava lavando os pés dos seus discípulos
demonstrando para eles um sinal de humildade. Em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo lhe diz assim, que Jesus ele se esvaziou de sua glória. Ele se tornou homem e ele foi obediente até a morte de cruz. Mas essa humilhação dele resultou em glória, porque a Bíblia também diz no mesmo texto que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. E diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, mãe, o aprendizado que nós temos hoje com essa palavra é, e se Deus ele trouxe essa palavra ao meu coração, é porque Ele quer falar com você. Você é ser humano. Errar faz parte da vida. E às vezes você está carregando aí uma culpa, está carregando um fardo pesado, simplesmente porque você não se dobra. Claro que primeiro diante de Deus. E depois diante dessa pessoa que você magoou, que você sabe que você magoou, que você agiu errado, mas você não se dobra. Principalmente se essa pessoa for o seu filho. Já que esse propósito é para mães, nós estamos orando para mães, é porque Deus quer restaurar a nossa maternidade. E nós como mães erramos sim. Pedir perdão para um filho não é sinal de fraqueza, não é sinal de que você não está dando conta. Pelo contrário, você está sendo exemplo. E os nossos filhos precisam de exemplo. Os nossos filhos precisam ver Jesus em nós. Quantos filhos revoltados com a igreja, são revoltados com o evangelho, porque as mães, claro que não são só as mães, os pais também, mas lembre-se, nós estamos falando para mães. Então, quantos filhos, eles são revoltados com a igreja, revoltados com o evangelho, por quê? Porque dentro de casa, a mãe é orgulhosa, a mãe não se dobra, a mãe ela não sabe pedir perdão, ela não sabe reconhecer que errou. E na igreja é outra coisa. Então, mãe, toma muito cuidado com isso. Toma cuidado, porque os seus filhos vão olhar para você. Os nossos filhos olham para nós como referência. Nós temos que ser o exemplo. E exemplo de humildade começa dentro de casa. Lembre-se que ser humilde não é ser boba. Muitas pessoas pegam essa palavra e falam, mas se eu for humilde, eles vão pensar que eu sou boba. Não. Ser uma pessoa boba é uma pessoa que falta-lhe conhecimento, sabedoria. Uma pessoa humilde é totalmente diferente. Uma pessoa humilde é uma pessoa que reconhece que ela não dá conta de tudo, que ela não sabe tudo. Uma pessoa humilde é uma pessoa que mesmo tendo razão, se naquele momento é necessário ela ceder para que algo maior aconteça, ela vai ceder. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha o porquê ir para a cruz, afinal de contas, foi o ser humano que pecou. Mas ele se esvaziou de sua glória. Ele se humilhou para que eu e você hoje pudéssemos ter Jesus como exemplo. O exemplo daquele que se humilhou. Então, mãe, em nome de Jesus, que essa palavra hoje, ela venha ao seu coração como um alívio, como um bálsamo. Porque eu sei, o nosso maior objetivo é acertar como mães. Pelo menos é o que eu acredito. A maioria das mães, elas querem acertar. Querem no final olhar para aquele filho, para aquela filha e falar, eu acertei, eu dei conta. Mas você vai dar conta, sim. E você se humilhando, pedindo perdão, reconhecendo que errou, reconhecendo que aquela palavra que você usou foi pesada demais. Talvez aquele tapa que você deu no lugar errado, na hora errada. Talvez aquela palavra que você lançou. Talvez aquele gesto que você fez. Talvez algo que você expôs da vida de seu filho para alguém que não foi certo. Talvez como a história que nós contamos ontem de Rebeca, que ajudou o próprio filho a enganar o pai. Não sei qual é a sua história, não sei qual é a área da sua vida em relação ao seu filho, a sua filha, que você precisa se humilhar e reconhecer que errou. Deixar o orgulho. Eu tenho certeza que Deus já está falando aí no seu coração. Eu tenho certeza que Deus já está aí trabalhando, porque Deus, Ele é único.
Deus não é Deus de confusão, assim como diz a palavra. E eu sei que Ele já está falando aí no seu coração. Que em nome de Jesus você possa reconhecer e fechar essa brecha. Porque Satanás, ele não brinca. E ele é legalista. Ele entra nas brechas que nós deixamos. Nas brechas que nós abrimos. Ele entra e faz morada. Que em nome de Jesus hoje isso seja quebrado na sua vida. Que você não seja uma mãe orgulhosa, mas que seja uma mãe humilde. Uma mãe cada dia mais parecida com Jesus. Porque Jesus ele disse assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Isso está registrado em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Achareis descanso para vossas almas. Ser mãe não é um fardo, ser mãe é uma missão. É uma tarefa nobre que o Senhor nos deu. Difícil? Muito difícil. Às vezes nós achamos até impossível de concluir essa missão. Mas o Senhor é aquele que nos capacita, é aquele que nos orienta. E isso que nós estamos fazendo, esse propósito de oração, essa primeira semana orando pelas nossas vidas, é porque Ele está nos aperfeiçoando. E hoje Ele quer nos libertar do orgulho. Toda a estrutura de orgulho que há em nós, Ele quer nos libertar e fazer de nós mães semelhantes a Jesus. Mães que se parecem cada dia mais com Jesus. E eu quero fazer a oração do livro O Poder da Mãe que Ora. Vamos lá? Senhor, torna-me cada dia mais semelhante a Cristo, a fim de que em todo lugar que eu estiver, as pessoas possam perceber qual é o segredo da minha luz e desejar obtê-la. Ajuda-me a conduzir meus filhos à cruz de Cristo. Ajuda-me a ser amorosa, humilde, fiel, obediente, a ser luz. A doar-me, a não me deixar levar pelos valores do mundo. Enfim, a ser como Cristo e a mostrar aos meus filhos através da minha vida como se assemelharem a Ele. Senhor, desejo ser transformada e gostaria que iniciasse esse processo hoje. Ajuda-me a me separar do mundo sem me isolar dele. Mostra-me quando não estou sendo humilde e ajuda-me a resistir qualquer tipo de orgulho. Que minha humildade seja um testemunho de Teu Espírito em mim e que o Teu amor manifestado em mim seja testemunho de Tua grandeza para os meus filhos e para as pessoas que me rodeiam. Faça-me semelhante a Cristo, a ponto de elas desejarem conhecer-Te melhor. Mais que isso, que eu possa praticar tudo isso em minha vida e assim ensiná-los aos meus filhos. Ajuda-me a ser uma mãe segundo Teu coração, Senhor. Que essa seja a nossa oração de hoje. E que o nosso desafio como mãe seja nos despir de todo o orgulho e a nos revestir dessa humildade. E volto lá em Gálatas 5:22, nos frutos do Espírito. A benignidade, a bondade, longanimidade. Que nós possamos ser mães humildes, semelhantes a Jesus. E que todo orgulho seja quebrado em nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até amanhã para o nosso próximo devocional. Deus te abençoe. Fica na paz.